bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de cumprimentar inicialmente o NEATS e a BONG. Peço licença para fazer uma pessoa parceira, colega, advogada, doutora, amiga, Paulo Estorta. Paulo Estorta, eu homenagear o NEATS e a BONG por essa iniciativa e dizer da satisfação de quem vem falar e prepara uma fala e ver um auditório amplo, um auditório grande, completamente repleto de pessoas ansiosas. Isso é uma satisfação sempre para o orador. Parabéns, viu, Paulo? Isso demonstra articulação social. Isso não tem valor. Cumprimentar a regência da mesa, o Pedro Aguirre, professor Pedro, e na pessoa dele gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui de mesa, meus senhores e minhas senhoras. A doutora Paula me pediu para falar um pouquinho da questão referente à remuneração de dirigentes e eventuais implicações que venham ali com a Lei 13.019, a recente lei que trata das parcerias público-privadas com as organizações da sociedade civil. A minha fala não vai ter um cunho de dogmática jurídica, ou seja, eu não vou falar com juridiquês, eu vou procurar em adequar a plateia que nos ouve, que é basicamente de organizações sociais. Para isso, peço perdão aos colegas do ambiente acadêmico jurídico, porque eu vou tentar desgarrar um pouquinho e tentar trazer um proveito aí para suscitar um debate bastante profícuo nesse dia de trabalho. A Lei 13.019 de 2014, ela vem na sequência de uma outra lei que também faz parte da agenda do marco regulatório, que é a Lei 12.868 de 2013, é uma lei também bastante longa, com várias matérias, mas dentre elas uma questão inovadora, que é a possibilidade de remuneração por dirigente para a organização da sociedade civil, que é qualificada com o título de assistência social, ou seja, as entidades portadoras do SEBAS. Ela é inovadora, trouxe uma abertura e atende a um anseio da plataforma e do grupo de trabalho, e reflete uma necessidade e uma aspiração das organizações para terem a possibilidade de remunerar os seus dirigentes em práticas de mercado. A lei estabelece parâmetros para isso, principalmente aquele dirigente que está a ter uma dedicação praticamente exclusiva para a gestão da sua entidade. Eu vou tratar, então, conjuntamente de alguns dispositivos das duas leis. Isso é necessário para, ao final, responder uma pergunta que me parece que é o tema da fala que me foi proposta aqui hoje. É possível remunerar o dirigente pelas disposições da Lei 13.019, e se sim, em que termos, em que circunstâncias e em que parâmetros. E para isso a gente precisa fazer uma distinção do que se entende, do que se compreende por dirigente estatutário, por dirigente não estatutário e por exercício da atividade profissional do dirigente. Ou seja, são três conceitos que a gente precisa ter bastante claros para essa abordagem aí poder responder qual é a abertura que a Lei 13.019 trouxe para possibilitar e em que termos a remuneração do dirigente. Então, primeiro deles, e a minha exposição não vai ser muito longa. O que a gente deve entender por dirigente estatutário? É aquele cujas atribuições, cujos deveres, cujas obrigações estão definidas no próprio estatuto social da entidade, quer seja ela uma associação, quer seja ela uma fundação, uma organização religiosa. E ele faz parte do centro de poder principal da organização. Ou seja, ele
tem poder de mando, ele tem poder de capitanear a entidade, direcionar a entidade, ele tem instrumentos estatutários para decidir em nome da entidade, e essas atribuições, esses encargos, esses deveres, essas obrigações estão definidos, estão pautados no próprio Estatuto Social da entidade. Quais são os limites do dirigente? Os limites definidos no próprio Estatuto. Em regra, esse dirigente estatutário não possui vínculo empregatício com a entidade, ele não possui carteira de trabalho, nem por isso se impede que ele seja remunerado, e quando remunerado por não ter salário, ele recebe então uma espécie de contraprestação financeira pelo gerenciamento da entidade, que a gente pode denominar, isso não é muito técnico, mas pode denominar como uma espécie de prolabore, que tem que ser definido ou no estatuto ou em alguma ata, em alguma reunião da corporatura, da entidade, geralmente a Assembleia Geral, tratando-se de uma associação, ou o Conselho Curador, Conselho Administrativo, tratando-se de uma fundação. Ou seja, é um órgão colegiado que define a remuneração do dirigente estatutário, geralmente nesta reunião colegiada e formalizada numa decisão em ata, ou no próprio estatuto, que não é recomendado, porque o estatuto ele vem para ter uma vigência mais longa e, evidentemente, que ele pode se tornar uma deliberação obsoleta com o recurso do tempo. Então, esse é o dirigente estatutário. Na sequência, a gente tem que ter por concepção também a possibilidade de que existe na organização da sociedade civil um dirigente também não estatutário. É aquele cujas atribuições, cujos deveres não estão necessariamente definidos no estatuto. E vejam que eu utilizei o termo não estão necessariamente. Pode estar, mas não precisa. E ele geralmente também não faz parte do centro principal de poder da entidade. Ele pode ter uma pessoa dentro da estrutura de poder da organização que lhe seja superior. Geralmente, esse dirigente não estatutário ele é seletista, ele tem contrato de emprego com a organização, tem registro na carteira de trabalho, e para isso ele tem que atender os requisitos do contrato de trabalho. Ou seja, um deles é a personalidade, a contratação deve ser como pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, tem que ter uma habitualidade, ou seja, uma rotina de trabalho na organização, ele não pode aparecer de vez em quando na organização para assinar a documentação. A onerosidade, ou seja, ele recebe por essa atividade uma remuneração, e uma subordinação, que pode ser dentro da própria diretoria da entidade, ou se ele é o cargo mais alto na gestão, uma subordinação à Assembleia Geral, tratando-se de uma associação, ou o Conselho Administrativo ou Curador, tratando-se de uma fundação. Então, de uma certa maneira, há uma ascendência hierárquica com o outro órgão. E a remuneração do dirigente não estatutário, em regra, não tem trazido, essa é uma observação que se faz, não tem trazido problemas para as organizações quando elas são fiscalizadas pelo INSS, Ministério Público, Tribunais de Contas, órgãos parceiros de repasse de recursos públicos. Geralmente, essa é uma questão já superada pelos órgãos de fiscalização, dizendo que é regular e legítimo e encontra amparo legal a possibilidade da remuneração do dirigente não estatutário. E a terceira modalidade que a gente precisa introduzir ali nessa abordagem inicial é a possibilidade do dirigente ser remunerado, mas não pela condição de dirigente.
mas sim pelo exercício da sua atividade profissional. Então, a gente está falando aqui especificamente do dirigente que recebe uma remuneração da entidade, mas não porque ele exerce aquelas funções definidas no Estatuto do Dirigente, que é gerenciar a entidade, gerir a entidade, assumir a gestão da entidade. É quando esse dirigente desenvolve uma atividade por força da sua profissão. E eu vou colocar 2 exemplos bem rapidinho para vocês perceberem a diferença. Por exemplo, uma organização social que tem atividade, desenvolve atividades na área de saúde. Se o seu dirigente é médico e ele faz plantão na entidade, na condição de médico, é justo e legítimo que ele seja remunerado por esse trabalho que ele presta para a entidade. Ou aquela entidade que ela exerce atividades educacionais. O dirigente é professor da entidade, ele entra em sala de aula, ou ele desenvolve pesquisas, ou ele é o diretor da unidade educacional, ou o próprio reitor da atividade desenvolvida por aquela entidade. No exercício dessa atividade educacional profissional, ele pode ser remunerado. E isso a gente entende como a remuneração do dirigente, não pela condição de dirigente, mas sim a remuneração do dirigente pelo exercício de uma atividade profissional. O que mudou nos últimos tempos em termos de remuneração de dirigentes, e aí a gente chega ao final para a Lei 13.019 de 2014. A remuneração do dirigente no exercício de atividade profissional nunca foi problema. É uma prática das organizações, isso tem respaldo constitucional do trabalho, a remuneração do trabalho é uma proteção constitucional e nunca teve problemas com os órgãos de fiscalização das organizações. A possibilidade da remuneração do dirigente não estatutário não estatuada, não se vislumbra problemas com isso, porque há uma relação empregatícia do dirigente com a própria organização social. O problema surge com a remuneração do dirigente estatutário, aquele que não tem uma relação de emprego com a entidade e pleiteia em se dedicando de uma forma exclusiva ou relevante para a entidade uma contraprestação por esse serviço. A lei de OCIPs já permite desde 99 a possibilidade da remuneração desse dirigente estatutário. Está lá no artigo 4º da Lei 9790 de 99. A Lei 12.868, agora recentemente, fruto do trabalho do marco regulatório, da agenda do marco regulatório do terceiro setor, vem a possibilitar a remuneração do dirigente estatutário e não estatutário de formas expressas no texto legislativo para aquela organização que tem o título de assistência social, a organização titular do SEPAS, e estabelece requisitos de como se pode remunerar esse dirigente. Basicamente, estabelecendo-se um teto máximo, que é 70% da maior remuneração do serviço público federal, como teto máximo, mas estabelecendo outros critérios, que a observância de uma política salarial da própria organização e a observância do quanto praticado pelo mercado para aquele tipo de atividade. Então, não pode a organização, sabendo que o mercado naquela região estabelece uma remuneração por entidade, um gestor de uma atividade do tamanho da entidade, procurar remunerar acima do que pratica o mercado, mesmo que esteja dentro do limite da legislação. Então, há de ser observados esses 3 critérios. E a observância de uma prática de política salarial da entidade. Por exemplo, há casos práticos que a gente vê que são abusivos. O maior salário da entidade é, por exemplo, de R$10 mil, e o dirigente ganha R$65 mil de salário. Essa diferença, eu estou colocando um exemplo que é o sonho de todos nós,
Essa diferença não faz parte de uma lógica de uma política salarial dentro da organização. Evidentemente que quem tem maior poder de mando tem que ter a melhor remuneração, mas não há que se poder falar num distanciamento. Então, esses três requisitos que dão a lógica da possibilidade de remuneração do dirigente. E a remuneração do dirigente é uma questão muito sensível, porque ela pode trazer muitas vezes para a entidade dificuldades e tormento na questão da imunidade e da isenção tributárias, dispostas lá especialmente no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, muita atenção, porque às vezes o dirigente, a entidade tem autonomia de tratar dessa questão e se esquece que existem vários ganchos, várias amarras dentro da legislação que pode levar a entidade ao abismo, criando uma dificuldade muito grande no futuro. O que a lei, então, 13.019 fala de remuneração? Ela, inicialmente, ela nos remete a essa questão lá no artigo 2º, inciso 1º, quando define a organização da sociedade civil que pode firmar termo de fomento ou termo de colaboração nos termos da lei. E ali, basicamente, com um texto longo, ela reproduz um pouco o espírito do artigo 14 do Código Tributário Nacional, dizendo que a entidade não pode distribuir parcela do seu patrimônio. E aí, muito embora alguns entendimentos isolados de alguns órgãos de fiscalização que entendem que a remuneração de dirigentes é uma espécie de distribuição do patrimônio, é um entendimento, a nosso ver, absolutamente equivocado e hoje bastante isolado, não se tem grandes problemas. Então, remunerar o dirigente ou pela atividade profissional ou pelo exercício da condição do dirigente, isso não implica necessariamente em se falar em distribuição de patrimônio. Estou sendo avisado que o meu tempo está encerrado, mas eu vou procurar rapidamente desenvolver o término do raciocínio. A outra norma disposta na Lei 13.019 está lá no artigo 45, em inciso 1º, que diz que as parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo proibido realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. Então, me parece que a lei ela veio dizendo que a possibilidade de remunerar o dirigente pela condição de dirigente estatutário ou não estatutário pela Lei 13.019, ela não deu abertura. Mas isso não implica dizer que ela proibiu o que já havia permitido a legislação anterior. E a gente tem uma lei vigorante, vigente para a iniciativa privada também, e vigora um princípio de que tudo é permitido para o privado, salvo quando a lei expressamente proibiu. Nós temos então aí a abertura para o entendimento de que o dirigente, no exercício da sua atividade profissional, se ele fizer parte da equipe de trabalho dimensionada e objeto de um termo de parceria ou de um termo de fomento, não há vedação para que ele integre a equipe e seja remunerado por isso. Concluindo então, a lei nova, ela não alargou a política de remuneração de dirigentes, garantindo a ele tão somente que, ser integrante de uma equipe de trabalho do projeto, ele possa ser remunerado por essa atividade, que é a atividade no exercício da profissão e não na condição de dirigente. Eu gostaria de finalizar reforçando uma questão que vem sendo colocada aqui por todos os palestrantes, e eu acho que isso precisa ser sempre salientado quando se fala com a sociedade civil organizada, que a Lei 13.019 é uma lei nacional. Ela não vai vigorar tão somente para o repasse de recursos federais.
essa lei vale para o repasse de recursos estaduais e para o repasse de recursos municipais. E mais, o decreto que está sendo trabalhado na Secretaria-Geral da Presidência da República para regulamentar a lei, acredito que falo de consenso, ele vale tão somente para o repasse de recursos federais. Por isso que é muito importante que as entidades sabedoras que o convênio passou a ser proibido para as organizações da sociedade civil e essa norma ela começa a vigorar em 1º de novembro agora desse ano, fazer uma interrupção nos governos estaduais e municipais onde vocês mantêm o convênio, porque em 1º de novembro não vai dar mais para renovar convênio ou fazer convênios novos, porque as administrações vão ter que se ater aos termos de fomento e aos termos de colaboração. E a regulamentação feita pelo governo federal vai valer para os repasses federais. Há uma expectativa de que haja uma regulamentação também em todos os estados e no Distrito Federal e em todos os municípios do país. Evidentemente que há também uma expectativa de que esses outros órgãos federados venham a copiar a regulamentação federal, muito embora não sejam obrigados a tal. Mas muita atenção no regulamento que vai ser editado e há de ser editado pelos estados onde a sua organização tem parceria e nos municípios onde a sua organização tem parceria. Me parece que o tempo é bastante curto porque houve uma grande reformulação da política nessa área, uma reformulação que veio a bom termo, atendendo ao anseio da sociedade civil, mas o tempo é muito curto pelo tamanho de inovação que a questão se apresentou. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns aos senhores pelas atividades que desenvolvem.